Olá, eu sou César Barbosa e dando continuidade à leitura do Canto 2 da Ilíada, o verso que eu darei início aqui, a partir do 493 até 760, aqui será o catálogo dos chefes das naus gregas, né? Homero, ele ditará todos, todos os chefes, quantas naus eles levaram para a guerra de Troia, né? e, e de qual cidade eles estão ligados, né? Esses chefes. E antes dele iniciar aqui, ele faz uma convocação da musa, né? Que estava no vídeo anterior que eu fiz. Ele convoca as musas para cantarem os chefes supremos do conjunto das naus gregas. Então, leamos nós, é um catálogo bem extenso, com inúmeras cidades, inúmeros chefes. Às vezes ele fala sobre a origem do chefe ou qual o potencial econômico daquele povo, algumas características, né, daquelas cidades. Dos chefes, pois, dos navios, direi do conjunto das naves. Aqui já são as musas cantando em resposta à convocação de Homero, né? Ele invocou as musas e aqui já são as musas cantando. Vieram trazidos os homens da Beócia, por Lito valente, Arcesilau, Peneleu, Protoeno e Clônio fortíssimo, Diaule de Pétrea habitante, dos campos da Íria e de Esqueno, os de Etíono, de montes e selvas, de Escono e de Escolo, Téspio também, Micalesso, de vastas campinas e Graia, mas os que à volta habitavam, de Ilécio, de Eritras e de Arma, os moradores ainda de Eliona, Petiona, Ocaleia, de Ila e Mediona, cidade de muros de forte estrutura, Copas, Eutreses e Tisbe, onde pombas adejam ruidosas, de Coronéia os que moram na Evosa Aliarto vieram, os da plateia habitantes, bem como os campônios de Glissa, os de Hipotebas ainda, cidade de aspecto imponente, da Sacra Onqueston, onde o bosque se encontra do Divo Posido, de Arne também Pampinosa, chegaram da extensa Mideia, Nisa divina, e de Antedo Postrema, lugar fronteiriço. Todos armaram 50 navios, e cada um dos cascos com 120 guerreiros da Beócia se achava pejado. Os moradores de Orcômeno, Mínia e da fértil Asplédone vieram trazidos por Iálmeno e Ascálafo, filhos de Astíoque, na casa de Actor, o filho de Azeu e do deus Ares forte, que ao aposento do andar superior conseguiu esgueirar-se, onde as ocultas do leito partilha da Virgem Pudica. Esses em 30 navios dispostos em fila embarcaram. Aos moradores da Feócia, Epístrofo e Esquédio trouxeram, de Ífeto filhos, magnânimo e netos de Náubulo grande, de Cipariso também, de Pitão, região pedregosa, Crisa divina e de Dáulide, assim como da Panopeia, vieram também de Anemória, os que vivem à volta do Iâmpole, e os que nas margens do Divo Cefisso as moradas construíram.
bem como os que pelas fontes dele ainda em Lilaia habitavam. Todos 40 navios perfazem de casco anegrado. O casco anegrado era devido ao material utilizado para impermeabilizar os navios, né? Muitas vezes alcatrão, piche, né, era utilizado nesses cascos para impermeabilizar o navio e dava essa cor escura ao casco. Ele constantemente fala dos navios negros, das naus pretas, etc. Os comandantes, os homens fossenses cuidosos dispunham, ao lado esquerdo dos beócios, que juntos nos prélios entrassem. Nos prélios, nas lutas, nas batalhas. Né? O leste, Ajax. Eu vou ler Ajax, que é a pronúncia mais comum a gente. Né? O leste, Ajax, descendente de Oeleu, trouxe os lócrios pugnazes, de bem menor estatura que o Ajax Telamônio. Era esse outro. Sim, bem menor. Cobre o corpo franzino com roupa de linho. Mas os acaios vencia e os helenos no jogo da lança. Os lócrios, pois, de Opoenta e Caliaro vieram de Sino, de Bessa e Escarfe, bem como da Algeia, de amena paisagem, de Trônio e Tafe, que se acham construídas nas margens do Boagrio. Esses 40 navios de casco anegrado perfazem. Vieram das terras que se acham além da ilha sacra de Eubéia. Os corajosos abantes chegaram guerreiros de Eubéia, Cálcede, Erétria, Istieia, onde as uvas são sempre abundantes. Dio Rochosa e Cerinto, que à beira do mar foi construída. Vieram também de Caristo, os guerreiros, os homens de Estira. Por Elefeno, mandados guerreiro que de Ares descende. O Calcodôncio valente, que rege os guerreiros abantes. Sim, os abantes, que deixam crescer os cabelos na nuca. Todos armados de lanças, de freixos, vibrando sedentos, de atravessar a couraça que o corpo do inimigo protege. Inimigo é uma palavra arcaica para inimigo. Digo isso porque hoje em dia é muito difícil ouvir alguém usar inimigo, até em texto, em livros escritos, né? É mais comum em textos mais antigos. Esses 40 navios de casco anegrado perfazem. Vieram também os guerreiros de Atenas, cidade bem feita, gente do herói Erecteu, de alma grande, nascido da terra, e por Atena educado, a donzela do Pai poderoso, no próprio templo magnífico, dentro dos muros de Atenas, onde atualmente nas festas os moços nativos procuram, com sacrifícios de bois e de ovelhas, torná-lo propício. Veja que, em regra, que os animais sacrificados eram bois, ovelhas, cabras. Por Menestel de Peteu descendente eram todos mandados, homem nenhum, sobre a terra arrumar, tal como ele sabia, os combatentes de carro e os que lutam armados de escudo, com exceção de Nestor, por ser muito mais velho do que ele. Esses 50 navios de casco anegrado perfazem. De Salamina, Ajax trouxe também 12 naves simétricas, indo postá-las a par com as falanges dos homens de Atenas. De Argos, os homens heróis de Tirinto, por muros cingida, por muros separadas por muro, né? Por muros. Os moradores de Hermíone e Asina, no Golfo Profundo, os de Trezena, os de Eione e Epidauro, abundosa em vinhedos, bem como os moços acaios, guerreiros de Egina e Mazeta.
Por Diomedes vieram trazidos de voz poderosa. Este Diomedes é um guerreiro grego muito poderoso. E por Esténelo, o filho do herói Capaneu valoroso. Como terceiro, guiava-os Euríalo, qual um dos deuses, que descendia do rei Mecisteu, o viril Talaiônida. Era, porém, de Diomedes o forte o comando supremo. Esses 80 navios de casco anegrado perfazem. Os moradores também de Micenas, de bela feitura, os da opulenta Corinto, os da Cleona de casas bem feitas, os que lavravam de Ornias a terra, os da bela Aretira e os de Sicíone Amena, onde Adrasto reinou a princípio, os de Hiperesia, bem como os heróis de Gonoessa Altanada, os de Pelene habitantes, os de Egio, também moradores, e finalmente os de Egílo, e os da zona extensíssima de Hélice. Hélice era uma cidade grega que sofreu um cataclismo, né? Ela sofreu um tsunami e desapareceu. Em 100 navios chegaram trazidos pelo alto Agamemnon. Veja que Agamemnon, ele é o rei mais poderoso aqui, quem trouxe mais naus, né, para a guerra de Troia. Não é à toa que ele está à frente da expedição militar, né? O continente melhor esses formam em número e brio, cheio de orgulho, no meio das tropas, o bronze ardoroso. Ele envergava entre os fortes guerreiros o mais distinguido, por nobilíssimo ser e haver gente infinita trazido. Voltando aqui para a cidade de Hélice, que eu falei, né, que ela sofreu um tsunami e sumiu do mapa, foi inundada e destruída por um terremoto, né? Os gregos, eles acreditavam que esses cataclismos eram formas de purificar a população, né? Fazer uma limpeza. Os sobreviventes eram homens mais puros, mais fortes. Os que moravam no vale escavado da Lacedemônia, dentro de Esparta, de Fáride e Messa, cidade de Pombas, os habitantes também de Brísias e Algias, Amena, e os que em Amícla demoram, e em Elo, cidade marítima, bem como os homens de Etilo, e os que os muros de Laia habitavam, Tralos, irmão de Agamemnon, o herói Menelau de voz forte, dentro de naves 60, a de parte eles todos se armavam. No próprio ardor confiado, às fileiras o chefe percorre, a estimulá-los, pedia-lhe o peito ardoroso vingar-se dos sofrimentos passados por causa do rapto de Helena. Veja que Agamemnon trouxe 100 naus e o seu irmão Menelau 60. E Menelau seria, teoricamente, a pessoa mais interessada na guerra de Troia, né? Porque Helena foi raptada. Cabe ressaltar que o Heródoto, que é considerado o pai da história, Heródoto, ele relatou que ouviu dos persas que era comum esse rapto de mulheres, e cita a princesa Europa, etc., entre povos. Mas quem quebrou, entre aspas, esta tradição foi os gregos, ao levar um exército muito poderoso para resgatar Helena e se vingar dos raptores, destruindo a cidade, né? Vieram de Pilo os guerreiros, bem como os de arena agradável, os de Epe bem construída e os de Trio, onde o Alfeu dá passagem, os de Anfigênia habitantes e os homens de Ciparecenta, os de Piteleu, de Elo forte e os de Dório, onde vieram as musas, o Trácio Vate Tamires,
buscar e o privarem do canto. Quando da casa voltava do alto Eurito, nado na Ecália, vangloriava-se sim de vencer em compita até mesmo as próprias musas, as filhas de Zeus, se com ele cantassem. Elas, por isso, indignadas da vista, o privaram, fazendo que das canções se esquecesse e também de pulsar o instrumento. Pelo Gerênio Nestor, domador de cavalos trazidos, esses ao todo perfazem 90 navios bojudos. Os que na Arcádia moravam, nas faldas do monte Silena, perto da campa de Epítio, guerreiro de prol, todos eles, os de Feneu e de Orcômeno, zona em rebanhos muito rica, os de Etratia e de Ripa, bem como os de Enispa ventosa, de Mantinéia formosa, os guerreiros de da fértil Tegéia, os moradores de Estínfalo e quantos Parrásio habitavam, sob o comando do filho de Anseu, Agapénor, chegaram. Em naus 60, pejadas se achavam, de ousados guerreiros, homens da Arcádia, eles todos famosos no ofício da guerra. O poderoso Agamemnon, chefe de heróis, lhe cedera naus resistentes, que por sobre o mar cor de vinho trouxessem, pois ignoravam de todo os problemas das lidas marinhas. Os de Boprásio, os guerreiros que na hélide sacra habitavam, desde a cidade de Irmine até a sede postrema de Micino, que a pétrea Olênia limita, bem como a cidade de Alísio. Com quatro chefes chegaram, cada um conduzia 10 naves, de veloz curso equipados, com muitos epeios famosos. Uns o comando recebem, de Anfímaco e Tálpio, este filho de Eurito, o grande, de Quiteato, aquele ambos de Acto nasceram. De Ores, o filho do forte Amarinco, outro grupo comanda. O quarto, ao fim, traz Polixeno, o herói de presença divina, filho de Agástenes, rei que de Álgias possante descende. Os de Dulíquio, habitantes, e os homens das sacras Equínades, ilhas que se acham muito longe no mar, defrontado com a Élide. Vêm por Megete mandados, no porte semelho a Ares forte, que de Fileu picador descendia, querido dos deuses, o qual, brigado com o pai em Dulíquio, assentou o palácio. Esses perfazem 40 navios de casco anegrado. Os cefalênios magnânimos traz Odisseu astucioso, de Ítaca os homens também, e os de Nérito, monte frondoso, de Croceleia os guerreiros, bem como os da Pétrea Egilipe, os de Jacinto habitantes, de Samo e de seus arredores, do continente, e os que pastos possuem na terra fronteira, traz-los o divo Odisseu, no saber só a Zeus comparável, 12 navios de casco vermelho, ao seu mando obedecem. Toante de Andrêmone, filho, os guerreiros de Etólia, da Etólia comanda, que nas cidades moravam de Oleno, Pilene e Pleurona, em Calidona, Fragosa e onde Cálcide as ondas refletem, visto já terem morrido os 2 filhos de Eneu, de alma grande, e o próprio Eneu, como o louco Meliagro, no Hades se acharem.
fora-lhe dando o comando de todos os homens da Etólia. Esses perfazem 40 navios de casco anegrado, e Domeneu, de hasta invicta, dos homens de Creta imperava, que demoravam em Quinosso e em Gortina, cingida por muros, Licto, Mileto e Licasto, de solo calcário brilhante, em Rítio e Festo, também ambas elas de aspecto magnífico, e outras das 100 povoações que pela ilha de Creta se encontram. E Domeneu, de hasta invicta, o comando sobre estes exerce. Neste período aqui ainda, a ilha de Creta ainda tinha um forte poder, uma forte influência na região grega. Como Meríones, forte, igual a Ares Eniálio, homicida, esses 80 navios de negro costado equipavam. O valoroso e membrudo Tlepólemo, de Heracles filho, 9 navios comanda, pejados de Ródios pugnazes. Rhodes era a ilha de origem, em 3 povoações dividida. Lindo, uma delas, e Aliso, e a terceira Camiro fugente. Nestes, o mando exercia Tlepólemo, de hasta invencível, filho da bela Astioqueia, que de Heracles forte o gerara, que o trouxe de Éfera, cita na margem do rio Seloente, quando destruiu numerosas cidades de heróis distinguidos. Pós ter crescido Tlepólemo dentro da casa bem feita. A morte ao tio materno do pai, a Licínio deu ele, que já alcançara a velhice e era de Ares aluno preclaro. Sem perder tempo, equipou várias naus, reuniu muita gente, para desta arte escapar, que o ameaçavam os filhos e netos de Heracles forte, de peito leonino, se acaso o encontrassem, pois trabalhosa viagem conseguem chegar até Rhodes. 3 povoações fundou logo, segundo as famílias benquistas, todas de Zeus, que dos deuses o império detém e dos homens. Fez-lhes chover abundantes riquezas, o filho de Crono. Trouxe Nireu da cidade de Cime 3 naves simétricas. De ser nascido de Aglaia, Nireu se orgulhava, e de Cáropo era Nireu o mais belo, debaixo dos muros de Troia. Entre os do exército acaio, se excluímos o grande Pelida, mas era embele, bem poucos heróis perfaziam-lhe o séquito. Os de Nisiro, habitantes de Crápato e Caso, bem como os da cidade de Eurípilo, Cós, da ilha bela Calídina, vieram trazidos por Antifo e Fídipo, filhos de Tessalo, rei poderoso e valente, que de Heracles forte nascera. Estes, em 30 navios dispostos em fila, embarcaram. Ora, menção seja feita dos de Argos, Pelasga habitantes, dos do Alo e Alope, de Fítia e de quantos Trequina cultivam, bem como os da Hélade, célebre pelas mulheres formosas, como Mirmidones, os Mirmidões, como Mirmidones, todos nomeados helenos e aquivos. Destes 50 navios, Aquiles, herói, conduzira. Mas deslembrados agora se achavam dos prélios horríssonos, pois careciam de chefe, que a todos guiassem as batalhas. O divo Aquiles, de céleres pés, junto às naves estava, a suspirar pela filha de Brises, de belas madeixas. Ele ainda se lamentava por perder Briseide.
que de Linesso com grande trabalho trouxera cativa, quando a cidade destruiu, e as muralhas altivas de Tebas, e de Minete e de Epístrofo, a doce existência tirara, filhos de Évenor, o rei, por Selépio, famoso gerado. Ela o tornara inativo, mas breve haveria de alçar-se. Os moradores de Fílace e Píraso, terra de flores, sacra a Deméter de Itone, que nutre rebanhos de ovelhas. Os da marítima Antrona e os de Pitélio, de prados vistosos. Protesilau, quando vivo, o notável herói comandava. A terra negra, porém, já acolhera em seu meio o guerreiro. Ambas as faces enfila-se, a esposa a arranhar, deixou ele e inacabado o palácio matou um guerreiro dardânio, quando saltou do navio muito antes dos outros acaios. Ainda que o chefe chorasse em Singuia, os heróis não se achavam, pois instrução de Podarces lhes vinha, discípulo de Ares, de Íficlo, filho, nascido de Fílaco, chefe opulento, que era legítimo irmão do magnânimo Protesilau, mas bem mais moço, nascido primeiro e mais forte era aquele Protesilau, grande herói. Entretanto, sem chefe, os seus homens não se encontravam sua grande virtude, contudo choravam. Esses perfazem 40 navios de casco anegrado, os moradores de Feras, ao lado do lago de Bébede, os da cidade bem feita de Aoco, de Gláfera e Beba. Em 11 naus com Eumelo nascido de Admeto chegaram. Fora sua mãe, a divina entre todas as jovens Alceste, a mais famosa de quantas nasceram de Pélias guerreiro, os que lavravam Metone, bem como os heróis de Talmácia, de Melibéia também, e Olisona, de chão pedregoso. Por Filoctetes trazidos chegaram, archeiro famoso, em 7 naves, contendo cada uma 50 remeiros, todos dotados de força e habituados ao tiro com o arco. Ele, entretanto, ficara a sofrer indizíveis tormentos na ilha de Leno divina, onde o haviam deixado os acaios. Vítima de úlcera feita por dente de serpe nociva, lá se encontrava a gemer, mas em breve ao redor de seus barcos. De Filoctetes haviam lembrar-se os aquivos guerreiros. Ainda que os chefes chorassem, sem guia os heróis não se achavam, pois de Medonte, bastardo de Oileu, instrução recebiam, devastador de cidades que o teve de Rena formosa. Os moradores de Trica e de Itome de vários andares, e os da cidade de Ecália, onde o mando exercia o grande Eurito. Sob o comando dos filhos de Asclépio vieram Macaone e Podalírio, ambos médicos e ambos também já famosos. Esses, em 30 navios dispostos em fila, embarcaram. Os da cidade de Ormênia, bem como os de Fonte e Pereia, e os moradores de Astéria, e os do cimo do branco titânio. Tralos Eurípilo, o filho preclaro de Evemone, Excelso. Esses perfazem 40 navios de cascos anegrado, os moradores de Agissa e os guerreiros também de Gitorne, bem como os das Horta e de Elone, e os da Banca, cidade de Olossona.
sob o comando do herói Polipetes, intrépido vieram, filho do grande Pirito, de Zeus imortal descendente. Fora nascido realmente da bela e gentil Hipodâmia, no mesmo dia em que o pai castigara os insultos centauros, longe do Pélio, os tocou para o meio dos povos etícios. Compartilhava do mando Leontel, o discípulo de Ares, neto de Sene, magnânimo e filho do grande Corono. Esses perfazem 40 navios de casco anegrado. Veja, perfazem tantos navios de casco anegrado com este epíteto, né, do casco anegrado, navios de casco anegrado, ajuda a memorizar os versos da Ilíada, né? Inúmeras vezes Homero utiliza epítetos que ajudam a memorizar os versos. Em 22 barcos veio Guneu da cidade de Sifo, com os eniênios, guerreiros e heróis destemidos, perebos. Junto a Dodona moravam, região de muito áspero inverno, os que morada assentaram nos campos amenos do rio, de Titarezo, que ao claro Peneu vai levar suas águas, sem que, no entanto, se mesclem no curso argentino desse último. Sim, sobrenadam naquele, tal como se de óleo elas fossem, pois são do Estige, um dos braços, o rio da Jura terrível. Proto conduz os magnetas, o filho do forte Tentrédone, que ao derredor do Peneio e do Pélio frondoso moravam. Esses ao mando de Proto obedecem, o herói velocíssimo. Todos 40 navios de casco anegrado perfazem. Os condutores dos danos, os chefes supremos são estes. Pronto, aqui ele termina de elencar, né, os chefes e quantas naus levaram, de que cidade, a que cidade grega eles pertenciam. É um catálogo bastante longo, bem extenso.